Meus prezados irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, eu quero cumprimentar a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com grande alegria e com muito prazer que estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a lição de número 8 do primeiro trimestre de 2022. A lição que estudaremos no próximo domingo tem como título A Lei e os Evangelhos revelam Jesus. Eu lembro a você que estamos estudando neste trimestre sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu quero, neste momento, agradecer a você, meu querido irmão e irmã, que se inscreveu em nosso canal nesta última semana, e quero de coração pedir a você que compartilhe este vídeo e os demais vídeos que nós deixamos aqui em nosso canal para que possamos alcançar outras pessoas. É maravilhoso estar aqui, melhor ainda é saber que você assiste às nossas aulas e que compartilha com seus irmãos, colegas de ministério, este conteúdo maravilhoso que deixamos para todos vocês. Vamos orar ao Senhor e iniciar a nossa aula. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que mais uma vez temos de estar aqui transmitindo para os teus filhos esta preciosa lição. Que o teu Espírito nos inspire e nos direcione naquilo que iremos falar. Assim venha ser conosco, oramos e te agradecemos no nome de Jesus, teu amado e querido Filho. Amém e amém. Vamos então, irmãos, começar a nossa aula com o nosso texto áureo. O texto áureo da nossa lição diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Repetindo: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Vamos então à nossa verdade prática. Diz assim: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos Evangelhos. Vamos então à leitura bíblica em classe. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9 e Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 4. Vamos, pois, à leitura. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 4. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Objetivos da nossa lição: primeiro, apontar que a lei era transitória e esboçava o plano da redenção em Cristo. Segundo, afirmar que os evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo. Terceiro e último, ressaltar que a lei não salva, mas a obediência ao evangelho transforma as vidas. Vamos, pois, à nossa introdução. A lei e os evangelhos pertencem, respectivamente, ao Antigo
e ao Novo Testamento. São livros sagrados, de origem divina, que integram o cânon das Escrituras. Possuem igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Na lição de hoje, estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Eu chamo a atenção do querido professor e aluno para o seguinte: nesta lição e nas próximas lições, até a lição de número 12, nós teremos o conteúdo da Bíblia estudado de uma forma bem diferente que nós estamos acostumados a estudar. Nós estudaremos hoje, por exemplo, lei associada à mensagem do Evangelho. E depois estudaremos na próxima lição as histórias e as poesias que falam ao coração. Depois, na lição de número 10, estudaremos as profecias despertam e trazem esperança. Na lição de número 11, Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. E na lição 12, epístolas ou as epístolas instruem e formam os cristãos. E a última lição deste trimestre será a leitura da Bíblia e a educação cristã. Então, normalmente nós estudamos Pentateuco, depois os livros históricos, depois os livros poéticos e os livros proféticos. Isso no Antigo Testamento. E depois estudamos os evangelhos, Atos dos Apóstolos, as epístolas e o Apocalipse. Aqui o nosso comentarista uniu partes desta divisão para uma compreensão da Bíblia como um todo. Isso porque, às vezes, ao estudarmos separadamente, parece que não há uma ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, entre as histórias e as poesias. E o nosso comentarista, ele se esforçou para mostrar para nós, por exemplo, na lição de hoje, que há uma estreita ligação entre a mensagem proferida por Moisés através dos seus 5 livros, chamado de Pentateuco, e a mensagem transmitida pelos evangelistas. Então, estudaremos nesta lição um apanhado geral, uma visão geral dos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e também um apanhado geral dos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. É claro que deixaremos de falar muita coisa sobre estes livros, mas o que é mais importante é entendermos nesta lição que há uma ligação entre a mensagem transmitida por Moisés nos seus livros e também a mensagem transmitida pelos evangelistas, porque há um versículo-chave nesta lição, quando fala que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Isso significa que a lei, por mais que esteja lá no Antigo Testamento, nos primeiros livros da Bíblia, tem uma estreita ligação com o ministério e com a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição: o Pentateuco, a lei de Deus. Os 5 livros da lei. Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos gregos, penta e teukos, que significa 5 volumes. Trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E eu acrescento para você o seguinte: Moisés é o autor destes livros. No texto hebraico e pelos judeus ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá. Nós aprendemos isso em lições anteriores, com o sentido de instrução, ensino, direção. A totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada como a lei, ou a lei de Moisés, que foi o autor destes livros, ou também a lei de Deus e a lei do Senhor. Então, nesta primeira tela, nós temos o quê? A seguinte informação importante: os livros do Pentateuco são resumidamente tratados como lei. Lei de Deus, lei de Moisés, simplesmente lei ou lei do Senhor. Prosseguindo, o segundo item do primeiro tópico: a grandeza da lei. Estuda-se a lei sob
3 aspectos. Quais são? Primeiro, morais. Segundo, cerimoniais. Terceiro, civis. Eu chamo a atenção do professor e do aluno para o seguinte, nós deixamos ali destacado em negrito. Veja que interessante. As leis que são de cunho morais possuem validade permanente para todos os povos. Leis como não matarás são leis para todos os povos. Leis cerimoniais tinham uma estreita ligação com a liturgia religiosa dos judeus, como oferecer um sacrifício, que tipo de animal era aceito em cada uma das ofertas, oferta pacífica, oferta pelo pecado. Isso tem a ver com as leis cerimoniais. E terceiro e último, civis. São leis que diziam respeito a quê? A responsabilidade do israelita como cidadão, como, por exemplo, a lei do jubileu, como, por exemplo, a lei relacionada à posse da terra, porque, segundo a lei de Moisés, ninguém era dono de terra. Ninguém poderia dizer que a terra era totalmente sua, porque a terra era e pertence ainda hoje ao Senhor. Mas com o passar dos tempos, nós vemos o homem se achando proprietário da terra. O nosso comentarista diz o seguinte: nossa declaração de fé ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. E citando Romanos capítulo 7, versículo 12, e uma parte também do versículo 14, nossa declaração de fé diz: a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é espiritual, mas a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo. Por quê? Romanos capítulo 10, versículo 4 diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Meus amados, nós precisamos ser concisos nessa lição, precisamos ser bastante cautelosos para não excedermos aqui no que iremos falar, porque quando olhamos para o Pentateuco, nós vemos o Senhor Jesus Cristo retratado várias vezes. Em Gênesis 3,15, nós temos aquela promessa que é chamada de proto-evangelho. Ali está o Senhor Jesus Cristo sendo prometido como aquele que pisaria sobre a cabeça da serpente. Em Gênesis, nós temos ainda o quê? Temos a figura de Melquisedeque, que será citado em Hebreus como aquele que tem o sacerdócio do qual o sacerdócio de Cristo faz parte. Nós temos no livro de Gênesis, por exemplo, Isaac sendo também um personagem que é tipo de Cristo. Nós temos a vida de José no Antigo Testamento como um tipo perfeito de Cristo. Ou seja, temos no Pentateuco muitos tipos, muitos símbolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para o livro do Êxodo, o livro da saída do povo do Egito, nós temos o cordeiro que foi ali morto para quê? Para que o primogênito daquela casa onde estavam os israelitas ainda no Egito não morresse. Então, esse cordeiro tipifica o Senhor Jesus Cristo. Quando lemos o livro de Levítico, nós vemos Jesus Cristo representado em todos aqueles sacrifícios. Ora, nós não conseguimos ver o Pentateuco hoje sem ver a pessoa do Senhor Jesus Cristo revelada nele. Portanto, a lei realmente apontava para o Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, os judeus não conseguiram enxergar isso e rejeitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas isto também estava no plano de Deus, porque o endurecimento veio em parte aos judeus para que a porta se abrisse para nós, os gentios. E então, hoje fazemos parte da comunidade de Deus, fazemos parte da família de Deus. Prosseguindo, item número 3 do primeiro tópico, a lei e a fé cristã. Eu acho interessante ler para os irmãos alguns desses versículos, porque são bastante esclarecedores.
quando o nosso comentarista fala sobre a lei e a fé cristã, ele deixa para nós texto que vale a pena lermos e explicarmos aos nossos alunos a respeito do que temos na nossa lição. Diz assim o nosso comentarista: a Escritura afirma que a função da lei era transitória. E eu preciso ler para você. Carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 1 a 4, diz assim: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, preste atenção nesta palavra, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemorações dos pecados, porque é impossível, diz aqui o texto sagrado, que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Versículo 9 ao versículo 14. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Senhor, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Aqui é tirar o primeiro pacto para estabelecer o segundo pacto. É colocar no lugar da lei a graça divina para que a salvação se estenda a todos os homens. Versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Versículo 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Versículo 14. Porque com uma oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Glória a Deus. Então, o que temos na nossa lição é exatamente essa explicação. A Escritura afirma que a função da lei era transitória. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Gálatas capítulo 3, versículo 19 a 24. Vamos ler esse texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor: logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, aquele que crê. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, de condutor ou de pedagogo para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Aleluia! Vamos então ao que diz o nosso comentarista. E assim serviu de aio para nos conduzir à redenção em Cristo. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Gálatas capítulo 2, versículo 16 diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo
e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho. Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina e todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Glória a Deus! Como é maravilhoso ler esse texto, meus amados irmãos. Aproveite esta parte da lição para explicar bem aos seus alunos como se deu essa transição da lei para a graça divina, esta necessidade da lei ter sido revelada, mostrada, trazida para mostrar a transgressão e a partir daí todo o homem incapacitado de cumprir de fato a lei, ele recorre à graça divina que se revelou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos então ao segundo tópico da nossa lição e vamos falar abreviadamente sobre os evangelhos. Os evangelhos, a mensagem de Cristo, é o segundo tópico da nossa lição. O conceito de evangelho. O termo evangelho tem origem no grego evangelion, com o significado de boas novas. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Seus autores são chamados de evangelistas, que significa portadores de boas novas. Os três primeiros, e eu acrescentei aqui algumas palavras entre parênteses, você vai entender. Os três primeiros, Mateus, escrito para os judeus, Marcos, escrito para os romanos, e Lucas, escrito para os gregos, são chamados de sinóticos. Por quê? Porque são semelhantes entre si. Os sinóticos registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia. O quarto evangelho, o evangelho de João, escrito para a igreja bem mais tarde, por volta do ano 90 depois de Cristo, tem peculiaridades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Nós não podemos aqui expandir muito a explicação sobre os evangelhos, porque senão essa aula vai ter um período muito longo. Mas eu queria dizer para você que o evangelho de Marcos é considerado o primeiro evangelho a ser escrito. Quando você lê textos de Mateus e de Lucas, você observa partes que estão no evangelho de Marcos. O evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito para combater já algumas heresias que estavam entrando na igreja, principalmente o gnosticismo e outras ideias a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, nós temos aqui os 4 evangelhos, cada um escrito para um povo específico e que traz para nós a mensagem da salvação e que traz para nós a mensagem do reino de Deus. É isso que veremos nesta lição. Item número 2, segundo tópico, a mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas e sua vitória na tentação do deserto, passou a pregar a chegada do reino dos céus. Nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. E João enfatiza que o reino divino não é deste mundo. Ou seja, nosso comentarista frisou aqui que os evangelhos trazem a mensagem do reino de Deus. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Quando você lê os primeiros capítulos do evangelho segundo escreveu Mateus, você vê muitas vezes a expressão para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Por quê? Porque Mateus estava escrevendo para os judeus, e os judeus tinham um apego muito grande pelas profecias do Antigo Testamento. Mateus está provando para os judeus que aquele que se revelou, o Cristo revelado, é o mesmo Messias prometido no Antigo Testamento. Prosseguindo,
Vamos ver o que diz a nossa revista. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Neles, Jesus é apresentado como filho de Davi, filho de Deus. É claro que nós temos outros nomes e títulos dados ao Senhor Jesus Cristo nos evangelhos. Ele foi chamado de Nazareno, ele foi chamado de Cristo, o Filho do Deus vivo. Temos vários nomes e títulos do Senhor Jesus Cristo revelado nos evangelhos, e aqui nós temos apenas um resumo. Filho de Davi, falando da sua ascendência real. Ele era descendente de Davi. E filho de Deus, fala da sua natureza divina. Ele é o Filho de Deus. Sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas. E eu chamo a atenção do querido professor e aluno para o seguinte: no presente e no futuro. E eu preciso ler para você Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Isso causou grande espanto para os judeus naquela época, porque até mesmo entre os discípulos, quando Jesus Cristo já havia ressuscitado, eles ficaram preocupados e perguntaram a Jesus quando que o reino seria restaurado. Isso nós vemos no diálogo entre aqueles dois discípulos que estavam no caminho de Emaús. Também em Atos capítulo 1 perguntaram quando o reino seria restaurado. E a resposta você deve conhecer. Mas eu quero ler para você esta resposta. Atos capítulo 1, versículos número 7 e 8. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Portanto, é importante reconhecer que o reino de Deus não veio com aparência exterior, como está em Lucas capítulo 17, versículo de número 20. E também o versículo seguinte diz assim: nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Por isso o comentarista fala no presente, mas há uma esperança de um reino futuro, este reino que englobará toda a terra. Isso está prometido em Lucas, no capítulo 1, versículo 33, que diz o seguinte: e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, hoje, o reino de Deus representa o que na terra? As pessoas que estão submissas ao Rei, que é o Senhor Jesus Cristo, as pessoas que estão submissas e obedecendo-lhe e pregando o Evangelho e estendendo para outras pessoas a mensagem de salvação e fazendo com que outras pessoas participem deste reino. Mas um dia o Senhor Jesus Cristo há de reinar sobre toda a terra, e esta é a esperança que temos porque cremos na sua poderosa palavra. Terceiro item do segundo tópico, a mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais. Ele é Salvador, ele é Cristo e é Senhor. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido. João declara que ele é o Salvador do mundo. Vemos mais uma vez o esforço do nosso comentarista, mostrando como as mensagens dos evangelhos são todas elas bem coordenadas, ou seja, não há divergência
entre o que os evangelistas trouxeram para nós. Eles trouxeram para nós a mensagem da salvação, do Cristo Salvador, que veio para salvar o povo do seu pecado, que veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como diz a palavra do Senhor. Por isso, a mensagem da salvação é um ato de amor, da graça divina, pelos méritos de Cristo. Os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e novo nascimento, segundo João capítulo 3, versículo 3 e 15. Nesse sentido, Cristo declarou: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Prosseguindo, vamos ao terceiro e último tópico da nossa lição, que falará sobre uma mensagem transformadora. Eu acho interessante mostrar para vocês aqui os títulos dos itens desta última parte da lição. Nós temos primeiro a transformação do caráter, nós temos segundo a restauração da família e nós temos terceiro a regeneração da sociedade. Ou seja, o nosso comentarista coloca uma sequência. Primeiro, nós devemos trabalhar para que o caráter do homem seja transformado pela ação do Espírito Santo, para a partir daí esta transformação se estender à sua família e então da família essa transformação, essa mudança se estender para a sociedade. Compreenda, meu querido professor, que nós temos aqui uma sequência muito interessante e aí a importância de nós explicarmos para o aluno todos os itens, todos os tópicos e todos os itens da lição, porque fazem parte de um esboço bem organizado pelos nossos comentaristas. Vamos então ao primeiro item do terceiro tópico, a transformação do caráter. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Há outras definições. Caráter é charéter, ou seja, aquilo que nós somos no íntimo, aquilo que está gravado dentro de nós. A lei, o decálogo, ou simplesmente como é chamado, os 10 mandamentos, apresenta o quê? As orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. Estes princípios também são aplicados nos evangelhos, exceto a guarda do sábado. Então nós temos tanto na lei quanto nos evangelhos o que? A importância do ser humano, do homem, ter um comportamento exemplar, ter um comportamento digno de um ser criado por Deus, com todo o cuidado, com toda a cautela, para não ofender a Deus, para não ter outros deuses, para não honrar aquilo que não deve ser honrado, por exemplo, criar ídolos e assim adorá-los. Também um comportamento em relação ao próximo, ou seja, nós temos na lei o cuidado que se deve ter pelo próximo, no sentido de não matar o próximo, não causar nenhum dano roubando aquilo que pertence ao próximo, também não dizendo falso testemunho a respeito do próximo. Então nós temos na lei esta preocupação em estar bem na relação com Deus e também bem na relação com o próximo. Isto é interessante porque a lei, ela com seus 613 preceitos, ela trabalha exatamente para que o homem tenha uma vida harmoniosa com Deus e também com os demais homens. Continuemos então a leitura. Contudo, a mera observância de códigos não pode salvar ninguém. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. Por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho, o homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus. O nosso comentarista trouxe para nós Mateus capítulo 5, versículo 48, mas eu acrescentei um versículo que eu acho importantíssimo que você leia, meu querido professor, na sua aula. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Participantes da natureza divina. O que nós vemos na palavra do Senhor? Um desejo de Deus que nós sejamos santos
como Ele é santo. Um desejo de Deus que nós sejamos fiéis, assim como Ele é fiel. Um desejo de Deus que nós amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Um desejo de Deus que nós tenhamos compaixão uns dos outros, assim como Ele tem compaixão de nós. Enfim, nós entendemos que Deus transforma o nosso caráter para que nós sejamos semelhantes a Ele, para que nós sejamos suas testemunhas, seus representantes, e assim vamos trabalhando para que outras vidas também sejam transformadas pela mensagem do Evangelho e pela ação do Espírito Santo. Segundo item, a restauração da família. É claro que aqui nós temos assunto que demandaria muito tempo para explicar. Nós faremos apenas uma leitura e um breve comentário. A restauração da família. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. É só ler Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 a 4, que você verá isso. Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Nos evangelhos, Jesus Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Esse ensino é enfatizado com as seguintes palavras: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. As exceções são justificadas em caso de morte, infidelidade e deserção do lar pelo descrente. E, mesmo nas situações de traição e abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis. O que eu posso dizer para você aqui, resumidamente? Quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre o divórcio, ele fala de forma bem contundente, dizendo que o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, não é para ficar brincando de casar e descasar, casar e descasar. Não. Há de se ter motivos sérios, há de se ter razões muito bem fundamentadas para que o divórcio aconteça. E algumas igrejas entendem que esta razão muito bem fundamentada é a infidelidade de um dos cônjuges. Outras igrejas vão entender que nem isso é motivo para o divórcio. Mas eu quero apenas dizer para você aqui que o que nós, como pastores, sempre lutamos é que, havendo traição ou havendo algum problema na vida conjugal, nós primeiro precisamos orar, precisamos pedir a graça de Deus, nós precisamos pedir a Deus que dê direção, nós não podemos ir logo autorizando por nossa própria conta o divórcio e assim estimulando as pessoas à separação. Não, nós precisamos buscar quais foram as razões para que aquilo não se repita e não seja algo que possa demandar maiores problemas para a vida do casal ou para a vida daquele que porventura quer prosseguir fielmente no caminho do Senhor. Portanto, isso é um assunto que cabe ao teu pastor, ao teu líder, trazer para a tua igreja, e nós queremos aqui tecer apenas esse comentário. Sempre devemos buscar o caminho da reconciliação. Enfim, é bom que esse assunto seja tratado na tua igreja com o teu pastor, porque certamente ele dará o direcionamento bíblico de acordo com aquilo que a tua igreja, meu querido professor e aluno, entende como verdadeiros motivos para o divórcio. Prosseguindo, vamos para a última parte da nossa lição, a regeneração da sociedade. Nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos, diz assim o nosso comentarista, que fazem parte da lei, diz respeito a Deus e à sociedade e envolve pensamento, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em 2 ações: amar o Senhor e amar o próximo. E quando nós lemos a epístola escrita por João, nós vemos que se resume mais ainda, se resume ao amor ao próximo, porque como eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se não amo a meu irmão que vejo? Então, é importante dizer isso aqui. A lei se resume nas palavras do Senhor Jesus Cristo em amar o Senhor e amar ao próximo como a nós mesmos.
Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. Nós conhecemos muito bem o texto de João, capítulo 3, versículo 16. Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar essa mensagem às nações. É a grande comissão que está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Assim sendo, a igreja fiel e guiada pelo Espírito, ao pregar e viver o Evangelho, torna-se sal da terra e luz do mundo. E vamos para a nossa conclusão. A função da lei era transitória. Ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação são reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. E eu quero convidar você para a próxima lição. Não perca a próxima aula. Nós falaremos na lição de número 9 sobre as histórias e as poesias falam ao coração. Eu quero aqui me despedir de você, agradecer a você por estar conosco em mais esta aula. Eu quero dizer a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você faça a sua inscrição, que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, e assim nós vamos prosseguir aqui, trazendo para você estas maravilhosas lições até o final deste trimestre, e que Deus possa nos dar graça para iniciarmos muito em breve o segundo trimestre de 2022. Deus abençoe tua vida, que a tua aula seja uma bênção, meu querido professor, no próximo domingo. Aqui me despeço de você, deixando um abraço para todos vocês. Muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.